Yes, yes, yes. Então, sejam bem-vindos. Eu só queria fazer 1 hora, mas talvez nos lives com temática eu possa fazer 1 hora. Não é que eu escolha a temática, mas nos lives com a vossa participação 1 hora não chega. 1 hora não chega. Então vou-vos pedir que vocês partilhem. E o irmão que estava aqui ainda agora que entre de novo. Ok, ele já está aqui. Que é para a conversa que nós estávamos a entrar. E entretanto, Estou... vocês que estão aí a ouvir, estendam a conversa, partilhem para que mais pessoas possam ouvir. Então, como eu estava a dizer, eu não estou aqui para te ensinar nada, ok? Porque tu sabes todas as respostas das perguntas que tu me queres fazer. Se não tivesses a dúvida, tu não terias a resposta. O cérebro humano está a ser condicionado a acreditar que obtém a informação só de uma forma. Então ele tem que vir por alguém que te disse, por um livro que tu leste, por outra pessoa que te falou. Educar, normalmente, na sua origem, quer dizer tirar de dentro para fora. Exato. Ok? Draw out from within. Exatamente. E o que acontece é que nós estamos a fazer o processo inverso de nos educarmos. Pegamos fora e pomos para dentro. Tu não podes pôr nada dentro se não sabes sequer o que é que dentro existe. Tu não sabes se tem espaço. Tu não sabes se a informação que vais adquirir em cima da informação que tu tens dormente vai criar conflito. Eu quando analiso o estado mental da nossa gente, eu digo, passa-se problemas imensos, porque nós não estamos a seguir princípios lógicos. Se tu não sabes quem tu és, tu não podes estar a inserir muito mais informação sobre aquilo que tu querias ser. Primeiro encontra perceber como é que tu funcionas e o que é que tu és, para depois partires para um patamar Exato. onde aquilo que já encontraste, que eram as tuas ferramentas, tu podes trabalhar para seres algo. Tu queres adicionar, mas tu vais adicionar ao quê? Esse é o problema. Nós estamos a adicionar ao quê? O teu copo de conhecimento dormente no teu ADN está onde? Aqui, aqui, aqui. Está cheio? Sabes tudo, não sabes nada. Quem eram os teus ancestrais? Por que é que tu achas que foi tão importante para eles apagar-nos da nossa história? Porque se tu soubesse identificar na tua mente a cara de um ancestral teu, como eu, Luís Moraes, que emanasse uma certa energia, tu conectavas-te diretamente com essa sabedoria. Mas como a maior parte de nós não tem um tempo, porque houve, a viagem do tempo já existe, é na mente. Ainda não encontramos, foi fisicamente, a forma de criar um aparelho que nos faça deslocar em corpo para o sítio onde em mente nós já estamos. É o que... Exatamente, eu me sinto dessa forma. Tipo, eu desde criança sempre eu tive uma revolta imensa dentro de mim porque eu nunca me identifiquei com nada. Eu ia para a escola sem vontade porque o que os professores ensinavam para mim não era a minha verdade. Não era o que eu queria para a vida. Eu, para ser bem sincero com você, se hoje eu estou onde eu estou me formando, estudando, é porque eu queria ser alguém e eu queria estar enquadrado dentro da sociedade. Então eu decidi sair, vir para a China para estudar, para me formar em comunicação, entendeu? Mas eu nunca me identifiquei com nada, eu nunca me identifiquei com o modo de ensino que a gente é imposto. Eu sempre tive essa dúvida, eu nunca me senti pertencente a coisa nenhuma, entendeu? Eu me senti uma pessoa, um corpo e uma alma à deriva, sem identidade, sem casa, sem identidade, sem nada. Então sempre eu tive essa confusão, essa carência, essa sede de conhecimento. Não é à toa que quando eu te conheci através de uma prima que compartilhou um vídeo seu, eu super me identifiquei porque você me fez enxergar coisas que antes para mim não existiam. Porque eu não sabia a verdade dos fatos. E você, de uma forma
tão simples conseguiu abrir horizontes no meu cérebro. E hoje eu consigo Obrigado. ver as coisas de forma diferente. Tipo, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de leitura. Tipo, você vai me dar um livro para eu ler. Por quê? Eu também não. Porque eu não gosto de ver o mundo com os olhos de uma outra pessoa. Entendeu? Em Fantástico. vez Sim, de ler sim. um livro, eu prefiro escrever o meu livro. Entendeu? Uhum, Esse é o meu jeito de viver a vida. Eu prefiro escrever o meu livro. Eu uhum. sou um tipo de pessoa que eu gosto de questionar tudo. Você vai me dizer uma coisa e eu vou pensar, mas por que que é assim? Será que é assim? Essa é a verdade? Então eu vou tentar formular e criar uma verdade na minha mente para ver se isso encaixa realmente, entendeu? Uhum, Eu sou uhum, uma pessoa que desde muito novinho eu sempre fui uma pessoa muito espiritual. E eu me uhum, considero espiritualmente evoluído. Porque uhum, para um cara de 25 anos, eu acho que eu tô um passo à frente de vários dos meus amigos, entendeu? Não uhum. querendo me achar, nem não querendo Não, me mas sentir melhor foi que o que eu ninguém, mas disse. é o que eu sinto. Foi o que eu disse lá atrás. Toda a gente, na sua Hum. ancestralidade, não era tudo. Uns eram Gata A, marrom, te amo. uns eram A e outros eram B. E consoante o trabalho dos teus ancestrais, aí te encontras nesta vida, na tua espiritualidade. E tu podes cedo fazer a Exatamente. questão, podes cedo fazer a questão e começares a desenvolver o pensamento crítico e a lógica que te leva às reflexões das questões que te posicionam no mundo, para veres o que é que te faz sentido ou não. Nós usamos palavras como verdade. Não existe. Existe realidade. Verdade É. é uma palavra humana, ok? A realidade é que o mundo vai continuar mesmo depois dos seres humanos já não estarem cá. Uhum. Mas a outra realidade é que o mundo para os seres humanos existe dentro da mente dos seres humanos. Então, através da mente de um ser humano, se ele não vive, o mundo também não. Então, para eu ter estas conversas com o nosso povo, eu preciso muitas das vezes abrandar um pouco no meu raciocínio para, como tu dizes, e graças a Deus que eu atinjo a tua faixa etária, que é de uma forma bem simples, mas não é simples para ti. Porque o teu estado evoluído compreende que a complexidade também é simples. O universo é complexo, mas é simples de compreender se as questões que tu tens, ok, não são questões egocêntricas. Por exemplo, muita gente se depara, fizeste a pergunta, qual é a diferença do Deus, deles e o nosso? Eu não te saberei dizer, Uhum. ok? Porque ninguém me pode dizer que se eu fizer. Há dias, há dias um amigo estava-me a dizer que na escola ele, ele estuda informática, etc. Ele teve lá um debate lá com o Pita sobre Deus. A maior parte das pessoas não acreditava em Deus. Ele é muçulmano. E ele disse: eu vou-vos provar aqui que Deus existe, mas vocês não me vão chatear. Depois vocês vão refletir para casa. Ok, ele foi num quadro, desenhou um risco. Uhum. E ele disse ao resto da sala: isto aqui não foi ninguém que fez isso. E os gajos da sala disseram: como? Então, pois tu fizeste esse risco. Ele disse: não, não fui eu que fiz isso. Ninguém fez isso. Isso nem sequer existe. Então os céticos da sala disseram: não, isso é impossível. Então ele aí disse: então já vos apanhei. Acreditar que tudo isto existe e que ninguém criou é um absurdo. Mas existe o discurso de que, não, Deus não existe. Então, se Deus não existe, o que existe, quem criou? Porque para eu manifestar neste mundo, eu já dei conta que tudo o que preciso para mim, eu manifesto, eu tenho que criar. Nem se for na minha mente. Há sempre um pressuposto da criação, não é? A mulher, É. uma mulher, ela cria vida. Através do seu canal, nós viemos para aqui, através do seu portal. Então, quando as pessoas dizem que não existe Deus, é só fechar a porta para a conversa real. Se Deus não existe, então quem criou isto? Esta é a primeira questão. Com A segunda certeza. é, o pensar humano na perspectiva de macaco não nos vai permitir criar uma visão através de uma explicação sobre o que é Deus. Porque ainda queremos ver Deus com olhos, boca, nariz, pulmões, rins, e etc, etc, etc. E enquanto estivermos superbamente a procurar Deus na nossa imagem e esquecermos que nós é que somos a imagem de Deus, nunca vamos conectar com Ele. Exatamente. Porque não Tipo, é um eu, eu.
não é um ele, não é um algo, não é um o quê. Percebes? Uhum. Não há nada que nós possamos comunicar para te fazer entender o que Deus é. Se tu não sentires que Deus é. Não sou eu que te digo que Deus existe. Tu ou sabes que Deus existe, ou não sabes que Ele existe. Haris, tipo, eu não preciso ver Deus para saber que ele existe. Eu sinto Deus nas Exatamente. minhas ações, entendeu? Cada passo que eu dou na Exatamente. minha vida, eu vejo Deus nela. Eu vejo Deus na minha trajetória. E isso para mim é basta para acreditar na existência dele, entendeu? Exatamente. E nós temos que Minha- parar de querer definir Deus com adjetivos humanos. Se a primeira imagem que eu tenho de um Deus não é a imagem que me valoriza, que Deus é esse Uhum. com quem eu estou a comunicar. E depois eu que sei um bocadinho sobre outras coisas, mas daí isto são conversas para o Patreon, a palavra Deus nem sequer é singular. Para perceberes que Deus não é só uma coisa só. Daí vem a ideia de Uhum. deuses. Percebes? Então Deus é uma infinidade. o que acontece é que, na perspectiva humana, ok? A gata marrom Ah, disse, Deus é como uma mãe. se Deus é como uma mãe, então Deus ainda está a ser misrepresented. Porque Deus criou a mãe. Deus nem pode ser a mãe, porque Deus criou a mãe. Percebes? Então, o que acontece é que nestas conversas nós ainda não atingimos a humildade de aceitar só isso. Que Deus será o que todo ser humano quiser que ele seja, desde que este não impinja a sua ideia de Deus em mais ninguém. Exatamente. Aquilo que é Digamos sabido não que precisa de ser é que nem explicado. uma fé. Deus podemos, eu, né? Eu, Júnior, eu consigo ver Deus que nem uma fé. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um copo aqui, né? Esse copo tá vazio. Mas se eu falar pra você que esse copo tá cheio de água, você vai falar que não? É a minha visão de Deus, Voilà, 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 entendeu? voilà, voilà. O que Essa é a minha acontece, visão de Deus. o que acontece é que debaixo do ego, ok? Debaixo do ego, a, a ideia de que as coisas nos pertencem, ou que fazemos, ou que nós pertencemos às coisas, é o que predomina. E o ser humano Uhum. quer fazer Deus como algo que é seu. Ele é o meu Deus. Não, tu és a sua criação. Tu não te diriges a Deus como o meu. Percebes? São caminhos diferentes. Percebes o que eu te estou a dizer? A realidade Percebo. de enxergar Deus tem que te permitir ver Deus em tudo. Mas nós só vemos Deus naquilo que decidimos que é divindade. Então um criminoso não é Deus, é o diabo, dizem. Então Exato. doença não é Deus, é o diabo, dizem. Então pobreza não é Deus, é o diabo, dizem. E eu aí contesto. Porque se existe uma força que criou tudo, tudo é permitido debaixo da sua lei. Então quando Exatamente. eu e tu estamos em guerra, estamos a discutir sobre quem é melhor ou quem é pior, na verdade, neste princípio universal, a quem, nesta consciência universal, a quem nós damos o nome de Deus, porque Deus é uma palavra humana que fracamente explica sequer alguma coisa, percebes? Nós acabamos por, se calhar, até violar leis naturais. Exato. Uma coisa que eu digo sempre, Deus nos deu a vida e com Hum, ela a liberdade de criar a nossa própria história, entendeu? deixa O só, que você... Hum, deixa-te adicionar para não me perder. Disseste uhum, Deus nos deu a vida. uhum. Deus Deixa, nos deu a vida e a liberdade para criar a nossa própria história. deixa-te dizer isto. Então, eu mudaria. Hum, Deus criou a vida não é dada, é criada. é. Percebes? Perceba a diferença. Ok, o princípio é da criação. Não é de dar. Não há nada que se dá. A natureza não dá nada, é tudo transferência. Se existe, É, existe por todo lado, ou existe ou não existe. Sabes o que eu te estou a dizer? Dar é percebo. algo que tu tens que merecer e é todo um princípio humano de receber e dar. Não, Deus criou a vida.
quem te deu, se calhar, a luz, no termo que nós usamos cá em baixo, ou que te deu vida, ou que fez, não é, que uniu as principalidades, não é? Hum. Tu apareceste cá, foi um outro ser humano igual a ti. Mas para que haja essa capacidade de nós virmos através daquele portal, Deus teve que criar a vida. Sem a vida criada, É tu não verdade. existirias. Ok? Então tu não és uma Exatamente. vida separada. Entende isso que eu estou a dizer? Tu não és uma vida separada de tudo o resto. Se fosse uma vida separada de tudo o resto, te teria sido dado algo. Mas como és uma vida junto com tudo o resto, Deus só criou vida. Tu Uma és pergunta a vida, interessante que o és a Joel fez. vida toda que existe. Sim, Quem sim. criou Deus? O Joel perguntou, Aí, quem criou Deus? quem criou Deus foram os humanos. Os humanos criaram Deus. E de onde vieram os humanos? Mas aí estamos nisto que é a linguística, não é? Quem criou Uhum. Deus? Os Deus, no homens. seu conceito, a palavra foi os homens. Porque na sua questão de como é que isto tudo existe, ele olhou para si e deu conta do que é fractal, assim por dentro como por fora. O mínimo, Uhum. o micro e o macro, não é? Então, o que nós não entendemos é o princípio dos ciclos. Nós vivemos num mundo de cantos, numa criação de ciclos. Por isso não está a funcionar. Uhum. Percebes o que eu estou a dizer? Não está a funcionar. Porquê? Porque a nossa forma de pensar precisa de cantos. E a vida, para existir, tem que fluir. Então, uma vez que a cobra morde o seu rabo, a vida não tem um início e não tem um fim. E nos questionarmos sobre isso é perdermos tempo para não aceitarmos que se tu tivesses a capacidade de refletir sobre a origem de Deus, tu não serias humano, não estarias aqui. É verdade. São coisas que nos colocam para pensar. Tipo, muitas das coisas que estão na Bíblia, eu acredito ser verdade. Porém, eu evito ler a Bíblia, porque, além da verdade, eu acredito que existe uma manipulação, entendeu? Por Ok? trás de tudo que está na Bíblia. Então, eu evito consumir esse tipo de coisas para não ter que modificar o meu pensamento e a minha forma de ver a vida. Hum. Eu não sei se eu estou certo, mas é a forma como eu enxergo as coisas. Eu evito muito ler isso, Evitar para é não ter ter que medo. mudar. Hum? Evitar é ter medo. Eu sei, Vives com medo, não mas vives eu com evito. Deus. Eu... Mas eu evito ler, eu não sei por quê. Mas eu evito ler a Não, Bíblia. tu não evitas ler. Existe um pressuposto subconsciente que tu já criaste, Hum, que ler aquilo não é. Eu não sei explicar, mas tu já criaste um mecanismo dentro de recusa. exatamente. Eu não leio livros normais. Não. Eu também Existe não. a literatura, existe a literatura que a malta faz. Durante algum tempo eu falava e pensavam que eu tinha lido o mesmo livro que eles tiraram aquilo, mas não. Eu sou pouco de ler, muito mais de escrever. Mas ao Eu também. criar a capacidade de escrever, encontrei a vontade de ler sobre aquilo que me interessa ler. Então há sempre um ponto de interesse nosso, ok? Então, se tu entenderes que a Bíblia é só o livro do sol, e tu Uhum. entenderes que a Bíblia e todos esses livros, sim, foram escritos por homens, sim, debaixo da perspectiva humana, e sempre onde houver a mente de um homem a escrever algo ou a criar algo, haverá sempre o seu limite e a sua tentativa de controle da narrativa de alguém que vai ler isso. Até eu, quando estou aqui a falar, eu sou um homem como toda a gente. Agora, tu não tens que acreditar no que eu digo, porque é só a minha É. realidade. A gente diz, é a minha verdade. Não, é a minha interpretação da minha realidade. Ok? Então, o que é que acontece? É que verdades há muitas. Mas se nós todos somos um, e somos a extensão desta consciência, que até ela teve que se dividir em tantos cacos, que se chamam ângulos, de onde vem a palavra angel. Ok? Uhum.
Se nós temos diferentes ângulos de perspectiva da criação, tentando se reconhecer através do nosso comportamento, tudo é válido. Verdade. E aí Kanye West fala sobre Hitler e a malta fica toda chateada. Porque não entende que debaixo do sol tudo conta. Tudo é válido. Uhum. Tudo faz parte. Porque se tu quiseres perceber como é que funciona o computador novo que eles têm, quântico, que chama-se D-Wave 2, tu vais perceber que esse computador tem o poder de se consertar. Então, esse computador criado por homens, que os homens ouvem. Há um computador que existe neste exato momento, que a Google tem, X grandes empresas têm, o Amazon tem, e etc. O gajo que o criou não o consegue explicar. Porquê? Porque eu que sou músico, quando eu crio algo, eu não sei explicar, mas crio. Estás-me a dizer, mas espera, como é Uhum. que tu criaste isso? Eu vou dizer, eu não sei explicar, bro. Eu vou-te dar a interpretação daquilo que eu acho. Que eu acho. Estás a perceber? Ainda assim vai ficar aquém da realidade do que é que isso significa. Verdade. Porquê? Tipo, Para uhum. acabar. Não, fala, Porque fala. algo que existe se explica por si só. E como estamos desconectados com a natureza, nós não sabemos lidar com isso. Uma árvore não é uma árvore porque chamamos-lhe árvore. Senão os outros animais que não têm a mesma linguística que nós não saberiam que é uma árvore. Uma árvore é um símbolo de algo que toda a vida em torno dessa árvore sabe o que é. Chama-lhe o nome que tu quiseres. Uhum. Um cão vê uma árvore e ele sabe que está lá. Percebes? Um pássaro vê uma árvore e ele sabe que está lá. Agora, se ele não consegue explicar ao ser humano, ou se o ser humano não consegue comunicar com o pássaro ou com o cão sobre o que é uma árvore, não é isso que é relevante. O que é relevante é entendermos todos que aquela árvore tem importância e que não fomos nós que a criamos. No mínimo, plantamos a semente e ela germinou. Sabes o que eu te estou a dizer? Aliás, a Percebo. maior parte das árvores nem fomos nós que as plantamos. Verdade. Sabes o que eu te estou a dizer? Então, Percebo. criar a questão sobre o que é uma árvore, ok? Não é Uhum. mais importante do que reconhecer que a árvore existe, é vida e merece ser respeitada. Exato. Eu sou uma pessoa que eu gosto de debater, entendeu? Eu tenho Uhum. muitos conflitos dentro de mim. Eu, desde Uhum. criança, sempre fui aquela criança rebelde, entendeu? Dentro de casa, até que os meus pais falavam que eu tenho uma alma de velho. Porque eu sempre procurei respostas para coisas que o ser humano nunca conseguiu me explicar. Eu sempre tive Uhum. essa curiosidade de saber, pô, quem somos nós? De onde viemos? Qual é o nosso propósito nesse mundo? Será que as coisas são exatamente como as pessoas falam que é? Entendeu? Uhum. Eu nunca gostei de viver nesse sistema, porque eu me sinto um operário trabalhando numa fábrica, onde que todo dia eu sou obrigado a seguir a mesma rotina e fabricar todos os dias as mesmas coisas, entendeu? Então eu sempre Uhum. tive essa liberdade de querer voar e explorar e tentar ver o mundo de uma outra forma, para Uhum. criar a minha história e a minha verdade, né? Que na Uhum. verdade não existe, como você falou, não existe verdade sem a realidade. Então eu tentei criar a minha realidade, porque eu acho que tem muitas coisas que estão escondidas da realidade. Uhum. O homem, o homem criou um sistema, né, de governo exatamente para governar, para dominar. E eu aqui, onde eu estou agora, na China, eu consigo ver as coisas com mais clareza, né? Uhum. Porque os chineses não são diferentes dos outros povos na Europa. Eles Uhum. vivem com muitas coisas que acontecem lá, eles também fazem aqui. Por É o exemplo, nessa princípio questão, básico. é o princípio básico. Por exemplo, nesse momento, com essa história do vírus, aqui o povo está sofrendo muito, porque a quarentena, desde que o vírus surgiu, há 2 anos, 3 anos, a gente ainda vive nesse sistema. Por quê? Uhum. Mas eu, pessoalmente, eu não acredito no vírus. Para Não, mim, não digas vírus, diz bicho. Porque o bicho, algoritmo. é O verdade. bichinho. Senão O eles podem algoritmo derrubar. pega nessas coisas. Eu acho que eles já agarraram nesse bicho para controlar a massa. É uma Hum. manipulação de massa. Ou seja, tem algo maior por detrás disso. Algo que muitos de nós não sabemos, não temos esse conhecimento. Mas eu Para aqui, aí.
Hum, Quero que tu pares aí para não me perder. Queres que eu tenha a uhum. minha opinião honesta? Quero. Ah, o homem vai ter que enfrentar os elementos, Uhum, porque não reconhecer que uma árvore merece respeito, não é? É uhum. tão grave, tão grave, tão grave, como não reconhecer que uma vida merece tudo o que é de básico, ok? Então eu disse há dias, o mundo está doente porque crianças morrem todos os dias. Seres vivos morrem todos os dias. Por causa dessa fraca compreensão de que Deus está em tudo. Então, se nós Uhum. temos um Criador, que o Criador é esse que está feliz com o nosso comportamento. Então, se partimos do princípio que nada existe sem a sua permissão, aí nós temos que ir para diferentes campos. Isto são conversas para horas, é por isso que a malta tem que subscrever o meu Patreon para eu começar o podcast e levar as cenas para lá. Ok? Eu quero, Eu mas não, acredito. não consigo. Sim, sim, eu quero. Eu acho que existe uma hierarquia. Ok? Uhum. E até chegares a Deus, tu tens que lidar com tudo o que Ele criou antes de chegar a ti. Porque se tu pensas que Deus te criou a ti, depois criou o planeta, tu estás a ver as coisas de forma errada. Toda a semente É, precisa de um chão para germinar. com Ok? certeza. Ok. Então, se nós estamos a destruir tudo o resto, tudo o que fabricamos e construímos também é destruição. É simples, matemática. Porque se tudo o que vive fora vive dentro, e tudo o que se manifesta fora existe dentro, ok? Quando estamos a falar dos bichinhos, né, dos picas e etc., pode haver toda a ideia da conspiração que eu até sei ter horas e horas de conversa sobre isso. Mas o que eu digo a todos nós é que saiamos da nossa cabeça de macaco e comecemos a falar numa perspectiva espiritual. Esta ideia que só os negros têm espírito é uma grande mentira. Uhum. Só os negros têm espiritualidade é uma outra asneirada. Então são repetições de regurgitações de abusos a leis e a princípios estúpidos por causa de vaidade e ego. Não existe Exatamente. nenhuma lei, não existe nenhuma vida aqui na Terra que não está debaixo das mesmas leis. E ser africano não te salva dessas leis. E não estar com a mão a cometer o crime, mas ainda viver no mundo que o crime é cometido e passa, é igualmente crime para o universo. Então, a criança que trabalha para a marca que eu visto e Uhum. que eu acuso que a marca abusa, não é? Exploração de mão de obra infantil e etc. Para o universo não existe bons e maus. Existe só ação e reação. A ação de aquela empresa recorrer à mão de obra infantil para poder ter serviço mais barato, para suprimir a procura de um certo produto, ok? Deve-se Uhum. às mesmas pessoas que pensam que querem esse produto. Então nós estamos todos envolvidos. Então, seja através de bichinhos, que se chamam os vírus, seja através de guerras, seja através da seca extrema que a Europa está a passar, seja através do sistema económico que está colapsado, seja através do que for, ok? Não existe reposição da natureza sem a revolução dessa mesma. Então, se é criado pelos homens ou se não, quem criou os homens? Então não há Uma boa nada, questão. não há nada, não há nada que fora destas leis os homens possam fazer. Então não há ideia de apontarmos que foi a China que criou, os Estados Unidos criou, isto criou, o outro criou, e eles estão a fazer e querem-nos manipular e etc. Nenhum político está sentado no poder a representar nada mais, nada menos do que as possibilidades da maldade humana ou Exato. da bondade humana. Qualquer ser humano que está sentado no poder, ele representa particularidades tuas. Que no teu maior estado narcisista podes dizer, eu nunca seria como ele. E eu te diria, tu não Uhum. sabes até que tu estejas É verdade. profundamente envolvido no meio ambiente para saberes como é que tu te comportas. Porque és uma vida.
E uma vida não existe por si só. Uma vida por si só é uma vida. Mas para ela ser considerada vida, ela tem que estar num ecossistema. E nós estamos num ecossistema e os nossos comportamentos são muito mais semelhantes do que propriamente diferentes. Acho O que essa comportamento luta. humano, o Uhum, comportamento humano é idêntico, porque estamos todos debaixo dos mesmos limites. A mente humana verdade. para todos tem a mesma capacidade. A única coisa que é capaz de nos diferir será como é que utilizamos isso, aonde temos a mente e que tipo de acesso nós temos ao invisível, que é aquilo que nós chamamos a nossa espiritualidade. Estás a perceber? Mas, Uhum. bom, mano, eu penso que tenho de deixar aqui entrar outra pessoa que está a querer entrar, que eu já vi É, que eu as vi, eu nossas vi, conversas estão para hora. eu vi uma pessoa aí pedindo para entrar. Mas de Tá qualquer bom? forma, foi um prazer. Foi um prazer Prazer é todo enorme meu. estar aqui com você nessa conversa. Eu E vou ver se obrigado eu por tudo. mantenho isto e se as pessoas ganham consciência de subscreverem lá a cena, que é para eu sentir, epá, vale a pena eu tirar o meu tempo para fazer 3 horas de live para o people, percebe? É, eu estou Então, sempre te acompanhando aqui, mas é pena que eu não consigo me inscrever lá no estás teu num outro Patreon. sistema, eu entendo. O people daí É sempre me complicado. diz a mesma cena. Eu sei o que é que se passa aí. Tá bom, Mas irmão? assim que eu sair daqui, eu vou tentar dar um jeito para entrar lá. Vá, bom. Vá, meu irmão. Vá, Tamo forte junto e abraço. obrigado. Vá, fica com Abraço. Deus. Você também. Quem disse que quer entrar aí antes que isso caia? Quem mais quer entrar aí? Quem quer entrar aí, que faça o pedido. Acho que alguém tinha pedido aí. Joelson, entra aí. Alguém fez pergunta sobre o budismo. Joel, entra. E eu respondo a pergunta sobre o budismo. Eu não vou te dar que sei sobre o budismo, mas posso dizer que já li sobre Buda, sobre a religião hindu, sobre alguma coisa do budismo, mas a Boa pergunta noite, sobre... pessoal. Boa noite, deixa-me só acabar aqui. A pergunta que tu me fazes sobre o budismo, se é uma resposta que tu queres ter sobre qual é a minha opinião sobre o budismo, eu acredito que é irrelevante saberes o que penso sobre o budismo, se é algo que tu segues ou que queres seguir. Ok? Se é algo que tu não queres seguir e queres saber a minha opinião, também acho que é irrelevante. Ok? Eu não creio que haja relevância no facto de se falar sobre uma religião. Ok? O que eu acredito ser relevante é nós entrarmos em consenso e compreendermos principalidades básicas da vida. Que independentemente da forma como a interpretamos, independentemente da forma como podemos chamar o nosso Deus, conectar com o nosso Deus, ou etc., ok? Se nós tivermos o entendimento que, independentemente da forma que cada um orar para o seu Deus e pintar o seu Deus, que Deus é só um, que independentemente da vida, que essa vida é valiosa, e que independentemente da raça, do credo e da religião, que somos todos seres sagrados, criados pelo um Deus, aí estamos bem. Mas o grande problema é que não é essa a verdade. Nós não utilizamos a nossa perspectiva pessoal ou em grupo de Deus para nos tornarmos mais próximos da realidade de outros que também acreditam em Deus. Nós pecamos nesta ideia de Deus e o nosso ego faz que, através disso, nós queiramos lutar e até matar, porque o nosso Deus é melhor do que o outro Deus. Irmão que entrou, como é que estás? Aí, estou bem, obrigado. Já agora queria Qualquer agradecer coisa. o Mano por fazer a live e agradecer o irmão que participou também, porque eu senti uma conexão muito profunda daquilo que são os meus pensamentos e do que eu tenho pensado nesses últimos meses. Acho que Hum. tudo que o Pai esteve aqui a dizer com o Mano são Uhum. exatamente as coisas que eu estudo diariamente e tenho encontrado respostas nesse sentido. E algo Uhum. que eu já percebi, Como é que te ah, chamas? eu chamo Edinando. Edinando Ok, Banhão. continua. É, Continua. sou Não é que às angolano. vezes a malta tem alcunhas aí se eu me quiser dirigir. Porque chamar a pessoa pelo nome é Edi, muito importante. Não, Edi. chamar. É. Não. Chamar a pessoa pelo seu nome próprio é muito importante. Uhum. Como é que tu te chamas?
Edinando. Edinando. Continua. Sim. E eu estava a dizer ao mano que eu vejo irmãos nossos, né, que falam de liberdade, de emancipar o povo, mas tem, temos que ter um pouco cuidado ao ponto de estamos a falar realmente de amor, mas eu vejo até as piadas que existem entre nós. Ah, olha como os brancos são. Nós falamos que os brancos nos atacam para nos inferiorizarmos, nos sentimos inferiores, mas nós usamos das mesmas habilidades ou da mesma moeda para atacarmos os brancos. Ou seja, Yeah. nós nos curamos realmente, mas ficamos nessa ilusão de que estamos a nos curar, mas estamos a atacar o branco. Fazemos a mesma coisa que o branco faz conosco, mas não conseguimos realmente nos curar. Pessoal, não é dessa forma que nós vamos conseguir realmente Meu crescermos irmão, enquanto. sabes porquê? Gente traumatizada traumatiza pessoas. Se o teu pai traumatizou, a probabilidade de tu traumatizares o resto vem depois de ti é muito grande. Uhum. Então nós queixamos-nos de um trauma que nos foi impingido. E só vamos conseguir ultrapassar esse trauma se aceitarmos que debaixo das leis de Deus e do universo nada acontece por acaso. E enquanto nós quisermos ver cores como problema, nós não vamos ver as missões espirituais de indivíduos e de grupos como desafio. Então o que é que acontece? É que eu já estive nesse lado de querer acusar o racismo, o branco, o preto, é isto, é aquilo. E eu dei conta que é básico. Uhum. Eu dei conta que é muito básico continuar a operar, continuar a tentar. E é muito confortável. É muito confortável continuar a tentar perceber o que se passa usando as mesmas metodologias, as mesmas Uhum. teologias. Não é? É estes de um lado, outros do outro, nós somos os maiores, os outros são os melhores, etc, Yeah, etc. yeah, yeah. Epá, e quando nós dizemos, ok? Nós, quando dizemos que somos o povo original e o povo originário, nós só dizemos isto de vaidade, porque se tu és o homem original e a mulher original, tu tens uma acrescida responsabilidade. Uhum. Se tu és do sistema base em qual todas as outras culturas e as outras religiões se basearam para existir, a tua forma de raciocinar tem que ser diferente, tem que ser mais Diferente. elevada. Yeah, yeah. Se tu és o berço da humanidade, da cultura, do mundo, não é? A tua proposta tem que ser inclusiva, não separatista. Não existe África sozinha e o resto do mundo. Yeah, África é yeah. o mundo. É o mundo, isso. Yeah! E, Porque sem e África não existia humanidade. Então é só uma questão de tu entenderes a hierarquia, o seguimento, a sincronia das coisas. É que não existe um mundo de brancos e um mundo de pretos. o mundo do Existe pretos. uma África a quem foi dado um nome que antes tinha outros nomes, ok? Ok? Existe um berço, um sítio onde se identifica que a cultura humana, não é? Daí abriu como uma flor e tudo o resto a ela pertence. A nós pertence tudo, o bem e o mal. Os negros não querem aceitar, os A pretos não querem dualidade, aceitar, o os princípio da africanos não querem dualidade. aceitar, os melanados não querem aceitar que tudo o que existe é um produto da base. E talvez seja por aí a lição que nós temos que tomar, que é, para o mundo se ver como um todo de novo, nós mesmos temos que ver o mundo Temos como que um. nos ver como um. O líder lidera, o resto segue. A partir do momento que o que segue dita a regra já não será mais liderar, será dividir, bro. Então o que é que tem acontecido é que eu vejo, principalmente, a comunidade super woke, Uhum. tão woke, tão woke, tão woke, que já nem dorme para descansar e já nem está a pensar como deve ser. Estás acordado demasiado tempo. Tens que dormir. Não, eu estou acordado. Não, tu estás muito acordado. Dorme só um Acordado. gos. Yeah, Dormir yeah. faz bem. Percebes? Porque a dada altura eu creio que o que se passa, se nós somos o povo do sistema espiritual que somos, primeiro nós não tínhamos só um sistema espiritual. Isso é outra falácia que eu não Uhum. admito que me digam. Nós orávamos todos da mesma forma e comunicávamos com a natureza todos. Não, mesmo em África,
o nosso sistema era espiritual, mas a interpretação dessa É, realidade tinha nomes varia de diferentes, cultura para cultura, de povo para povo. rituais diferentes, Isso. exatamente. Esta ideia que somos só um confunde as pessoas na ideia de que nós somos só uma criação, ok? Yeah. Se manifestando na sua beleza através da diferença. E mesmo sendo diferentes, ainda somos iguais. Mano, Somos a mesma. deixa só cortar o mano aqui. Nesse Sim, sim. momento, como eu disse, nós somos iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. Nós só precisamos observar uma coisa muito clara. É só nós observarmos as estrelas. Nós conseguimos ver que todas brilham sem nenhuma ofuscar a outra. Bora ver. E Isto é são metafísica. iguais Isto ao é uma mesmo tempo. linguagem metafísica. Porque as pessoas dizem assim, mas como é que podemos ser iguais sendo diferentes? Eu não posso falar contigo se dizes que és acordado ou acordada e tu não entendes que a espiritualidade tem a ver sobre quântica. Tem a ver com existir em vários estados, Uhum. em várias dimensões, em vários Entender o momentos, todo, como em vários todo, momentos, no literalmente. mesmo momento. Ok? Então é por isso que eu digo, existe muita conversa intelectual sobre o sítio onde nós estamos. Pouca conversa espiritual sobre a nossa Uau. realidade. Sim. E o Mano Raiz disse algo dos sacrifícios, e para a espiritualidade, alguns sacrifícios que nós fazemos não são nada, é algo necessário. Como, por exemplo, falando da própria Bíblia, do Moisés. Ele, quando escreveu a Bíblia, uma história que não é contada é que ele teve que matar mais de 5.000 hebreus, principalmente senhoras, como é que eu posso dizer, que leem tarô, que mexem com esse lado mais espiritual, que são canais da mensagem espiritual para esse lado aqui, para a terceira dimensão. Ele matou um monte de todos os seres espiritualizados e nas regras que ele recebeu, por isso que ele coloca na Bíblia, no Primeiro Testamento, que é proibido adorar espíritos ou se comunicar com espíritos. E para que esse erro dele fosse, como eu posso dizer, corrigido, é por isso que eles ficaram tanto tempo a andar pelo deserto, para que esses homens, liderados por eles, que cometeram todos os crimes e de alguma forma seguiram essa doutrina dele, morressem e a nova geração viesse com uma mente mais libertadora, para assim poderem construir essa terra de Israel, que era para ser um exemplo dessa diversidade espiritual que existe no universo e para as pessoas entenderem que o amor pode ser manifestado de diferentes formas, das diferentes raças, Exatamente. não sendo um povo especial, mas que nós todos somos especiais e participamos do universo e fazemos parte do universo. Tu acreditas nessas histórias da Bíblia? Não, mas eu estudo porque eu acredito que existe verdade em tudo. Da mesma forma que existe Da mentira. mesma forma que o Kanye É, West disse aquilo é. que disse e estão-lhe a censurar e ele não disse nada de mais no mundo que as pessoas se querem elevar. O que ele disse é que todos contam. O que ele disse é que tu podes admirar qualquer aspecto que tem tudo. Uhum. Podes não admirar tudo em algo, mas podes admirar uma As particularidade. partes. Porque há princípios básicos para que exista vida. Ninguém está errado em tudo o que faz, meu irmão. Nem ninguém está certo em tudo o que faz. Sabes o que eu E estou a tudo, dizer? tudo tem um motivo, tem um significado bem mais profundo. Nós, com a nossa mente humana, de estar toda hora com a matéria de egoísmo, nós achamos, por que isso está acontecendo? Mas se isso está Meu acontecendo, irmão, é porque o, precisa o, acontecer. o vazio, o outro irmão falava há bocado. Nós lhe demos sentido de vazio, mas o que eu lhe chamo é uma ausência. Ao estar vazio, ao sentires a ausência de algo, por exemplo, estar vazio é não ter, ok? Uhum. Ok? Eu sentir a ausência de algo é saber que eu preciso daquilo. Ok? O pressuposto de algo estar ausente é porque já esteve presente. Uhum. Então as Só pessoas assim que dizem, vais eu sinto um poder vazio. Vazio diferenciar. do quê? Não tem como sentir vazio. Se vazio já faz parte de ti, não é De ti. vazio. Sabes o que eu estou a dizer? Se Entendi. há um quarto vazio, é um quarto vazio, meu irmão. Não, ele não está. Constróis uma casa, não é? Uhum. Quando tu
fazes o quarto, ele está vazio. Vazio de mobílias. Não é? Então isso quer dizer que ele nunca... aquilo nunca teve mobílias antes. Agora, o que as pessoas falam é um quarto que já teve mobílias ausente dessas mobílias. Então, isto que as pessoas chamam de vazio, o que eu chamo de ausência, é a desconexão gigantesca com o nosso eu. Em que passamos a tentar encontrá-lo na comida, nas drogas, nas bebidas, nas relações, na satisfação profissional, económica e etc. E nunca será preenchido. Porque essa ausência não pode ser preenchida de forma externa. Ela tem a ver com reencontro, nem encontrar. As pessoas dizem, eu saí fora de mim para ir encontrar Deus. Negro. Como é? Eu disse que eu falo com as pessoas que eu tive que sair das religiões para encontrar Deus. Sais de onde para encontrar o quê? Porque desde criança eu cresci nas Testemunhas de Jeová. Não sei se o Raiz sabe que eles são muito doutrinados. E desde tem coisas, queres que eu te diga? Sem acabar. Hold your thought. Hold your thought. Se o povo africano, pelo menos todo, tivesse só uma religião que a tivesse a seguir, pelo menos, só isso, alguns códigos nós estaríamos a seguir em grupo. A única coisa que eu extraio das religiões é que há uma formatação que faz que as pessoas, ainda que esteja muita coisa errada, se prendam por princípios que são códigos dessa mesma religião. O que eu precisaria é que nós, como grupo, não por causa de uma religião, termos ser forçados a seguir um código ou uma série de códigos, estás a perceber? E a religião força isso nas pessoas. E eu gostaria que nós pegássemos nesse exemplo. Que as religiões fazem que eles unem-se em certos pontos. Que mais fanáticos são, mais ligados são devotos a essa causa. Se nós fôssemos, em algum aspecto nosso, em alguns códigos nossos, tão devotos como o Pipa Lé na sua religião, nós estávamos melhor. Agora, mas é por causa do medo. Toda a espécie de religião. Ok? Como é que eu vou explicar? E eu ainda tenho uma outra percepção disto, que é a forma religiosa de levar a tua espiritualidade. Okay? Atrapalha. Não. Let me finish. Estou a ter aqui um pensamento que está-me a chegar. O problema é o conceito de religião. Ok? Não a forma religiosa de te conectar com a tua espiritualidade. Porque as pessoas, eu creio que não entenderam. Tu criares uma rotina em torno da tua espiritualidade, em frase, será explicado como uma espécie de religião. Porquê? Porque há leis, regras, rotinas, é ou não é? Padrões e rituais. Ok? Então, nós precisamos de religiosamente seguir a nossa espiritualidade. Faz sentido? Não, repete só, nós precisamos de religiosamente seguir a nossa espiritualidade. Entendi. Veja o que é que eu quis dizer? Eu não disse de seguirmos religião, eu disse de religiosamente. A prática ritualística, ok? Disciplinada, acertada, condicionada a códigos, leis e regras de seguir a nossa religião, de seguir a nossa espiritualidade. Até porque se diz que a espiritualidade é uma forma de religião, o que está errado. Espiritualidade é espiritualidade, religião é outra coisa. A religião é um sistema montado. Estás a perceber? Doutrinatória. Exato, e uma doutrina. Agora, nós precisaríamos, neste exato momento, de ter algo que nos unisse. E só religiosamente poderíamos encontrar isso. Faz sentido? Faz. Ok. E falando nesse mesmo assunto, eu acredito que hoje em dia nós ficamos todos a falar, vamos sair da Matrix. Só que nós não conseguimos entender que muitos movimentos como até o panafricanismo, o feminismo, tudo isso de LGBTQI+, só são movimentos criados pela própria Matrix para nos deixar cada vez mais desunidos. Mas porque a partir do eu não te posso deixar navegar mais. De novo, que
Matrix é essa? Quem disse que essa Matrix existe? Percebe? Então, voltamos ao mesmo. Que Matrix é essa? Existe aonde? Porque ela nem sequer existe fora, se a realidade vive dentro da tua mente. Aham. Então deixa a Matrix existir, mas identifica. Vive na Matrix de vez em quando para te aproveitares do que se passa lá Atrás no que é dela. positivo. Yeah, E vive yeah. no outro lado também. O grande problema aqui não é as pessoas não terem aceitado ou aceitado a Matrix. Para mim, o grande challenge é nós encontrarmos numa forma de viver O meu termo. na nossa extensão toda. Só estamos a viver o mundo material neste exato momento. A sociedade só quer saber das coisas que consegue, das coisas que compra, das coisas que tem, percebes? Então, a nenhum momento conseguimos, em larga escala, estarmos juntos numa conversa que ultrapassa isso. Porquê? Porque isso não faz parte do dia a dia das pessoas, viver em diferentes espaços. Mano, sexo é bom, sem dúvida. Mas ter a noção que é uma versão reduzida, simplificada e corrupta sobre a ligação real do que é, sobre a realidade do que é procriar, também é necessário fazermos essa reflexão. Porque o problema não é que estemos mal. O problema é que não sabemos onde estamos e estamos tão focados no mal que não estamos a perceber como fazer bem. Como fazer... E nem é uma questão do mal e do bem, é como é que a gente faz o balance. You want to be Neo sometimes. You want to be Neo sometimes. Sometimes you want to be Morpheus. And sometimes you want to be the agent. Porque se nós somos só um, nós somos todos, mano. Em toda a nossa extensão. O melhor aliado será aquele que sabe o que é ser Neo e o que é aquele ser agente. E é aqui que eu me encontro muitas das vezes. E desde cedo dei conta. Eu conheci os 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 10 lados. Ainda estou a experimentar vários lados. Porque o importante é que tu entendas que é sobre escolha. E se escolheres ser-te no teu extremo, tu vais aceitar a extremidade de tudo. E nós não estamos a aceitar a extremidade de tudo. Quando as pessoas me dizem, porque no Qatar, eu digo, então, mas espera aí, estamos a falar do quê? Epá, é porque se vamos apontar esquerda, temos que apontar direita. Direita. Se vamos apontar brancos, temos que nos materializar na realidade de que só existe o conceito de branco porque existe preto. E alguém vai dizer, não, mas foram eles que criaram. E eu vou dizer, pois, mas dar demasiado poder. E eu já tive também nessa perspectiva de às vezes não conseguir comunicar essa ideia e passar a ideia de que estou a dar demasiado poder à A, B ou C. E de verdade chegar à conclusão, tu dás demasiado poder a um só ângulo, quando tu não compreendes que todos os ângulos têm poder. E que o equilíbrio desses ângulos todos é que faz a vida e a realidade. Percebes? Porque o branco nos faz, então os brancos não fazem. E o que é que nós fazemos com isso? Porque se Vamos alguém continuar me faz a falar mal, que eles nos fazem. se alguém me faz mal, que eu permito, a culpa é de alguém, sempre. Isso. Nós temos um problema muito grande como sociedade, como pessoas, nas famílias, até particularmente, de nos responsabilizarmos Entre nós ainda é pior. Responsabilizamos pelas coisas que nós fazemos. Só é bom. Responsabilização pelo Deus interior que temos. Somos os coitados. Ninguém faz nada. Todos nos fazem tudo. E se tu pensares assim, tu nunca vais te libertar das amarras. Porquê? Para quebrares estas correntes mentais e espirituais, tu tens que te conectar com o teu Deus. Tu és responsável pela tua realidade. E se tu conectares com o teu Deus e continuares a queixar-te que o mero humano te impede de ascenderes, tu não estás a conectar com o teu poder, certeza. É por isso é que a conversa ainda tem estado de uma forma muito intelectual. Há alguém que diz, Credo Mútua disse que nós fomos despidos da nossa capacidade de violência. E eu começo a acreditar que o nosso mais velho tinha razão. Credo Mútua, não sei se sabes, da África do Sul. Depois procura. Credo Mútua. E ele fala que nós... Não, repete só, não percebi o nome do... Credo Mútua. Ok? David Icke. Até mesmo o gajo da Marvel, que pertencia à CIA e foi visitar Credo Mútua para saber certas coisas. É um médio sul-africano. Estás não? Sim, consigo Exato, ouvir, já consigo morreu. ouvir. Já morreu, não, já ascendeu. Estás a perceber?
Sim, sim. Já fez a transição. Yeah. Ele disse que nós fomos despidos da nossa capacidade de violência porque cometemos outros atos, ok? Num outro realm em que nós estávamos. Ele explica que o homem original e a mulher original da África são do universo, pertencem a qualquer lado, pertencem a todo lado. Uhum. Percebes? E que nós, eu, tu, nós, vós, eles, hoje, somos a extensão disso. Nós não somos isso. Ok? Nós estamos. Nós não somos isso. Nós não somos essa ancestralidade. Nós somos a continuidade adaptada para um meio Yeah. específico, com uma história geográfica, espiritual, física e etc. Diferente, percebes? E somos, digamos, o que melhor existe para se adaptar a estas condições. Tu nunca poderias comer exatamente igual a como se comia há 100 mil anos atrás e ias morrer. Para já o teu estômago nem ia ser capaz de digerir aquela comida. Se agora acordassem, porque guardaram na Antártica, tipo agora descobriram aquele vírus de 50 mil anos que despertaram. Estás a perceber? Imagina, encontrassem comida daquele tempo. Tu não conseguirias digerir. Não estás preparado para isso. Então, no nosso discurso, continuamos a ir atrás. E eu digo, ir atrás não é no sentido físico, literal, humano, de tempo. No sentido físico, literal e humano de tempo, é lá atrás. Atrás de onde? Da casa. Atrás de onde? Do ano passado. O ano passado é o quê? Dos números que nós criamos para identificar o tempo e o espaço que estamos. Mas esse tempo não é real. Nem existe. É isso que eu ia falar, pegando um pouco de hermetismo e coisas do tipo, das leis universais, Então disso exatamente. tu queres sair do sítio onde tu estás? É agora. Yeah. O pensamento existe neste exato momento. Sobre um pensamento mais profundo que tu não estavas a aceder. E não é que esse pensamento está lá atrás. Esse pensamento está profundo. Então nós interpretamos profundidade com atrás. Tipo, ir dentro é ir lá atrás. Não, ir dentro é ir dentro, não é ir atrás. Já o que eu estou a dizer? Então nós temos esta necessidade dentro deste mundo com certas leis, ok? Que é a Terra, de nos encontrarmos na espiritualidade e não vai funcionar. Tu não encontras o teu espírito com a bússola que indica norte, sul, leste a oeste, bro. Tu não encontras o teu espírito com a noção de tempo que o ser humano criou. Tu não encontras a tua ancestralidade com a noção das datas que eles te deram que tu foste escravizado. São mentira. Porquê? Porque tu tens a capacidade, sim, de despertar memória ancestral. Se tu conseguires conectar de verdade Mesma frequência com a da, frequência desse tempo. Então, yeah, a frequência encontra-se aonde? Em que espaço de- dimensional encontra-se essa frequência que nós precisamos de conectar para recebermos aquela informação que está lá? Qual é a nota que temos de tocar para a sinfonia existir? Já o que eu te estou a dizer? E essa forma, como tu tratas o teu pensar, a tua mente e o teu espírito para lá chegares, não pode ser com nada que foi escrito. Com nada que foi dito. Porque nós nunca tivemos onde estamos agora. E onde estamos agora, já saímos de lá há muito tempo. As pessoas têm esta cena que é regressão, é isto, etc. Até que ponto é que a mente humana pode ser programada? Qualquer neurocientista vai te dizer. As pessoas não entendem a profundidade da capacidade da mente humana de criar realidade. É isso. É isso. Eu falo isso todos os dias, que se o nosso cérebro tem a capacidade de criar, eu uso essa frase, não existe nenhum buscador de pesquisa melhor do que o nosso cérebro. Não existe. Não há nenhum computador a fazer o que o cérebro está a fazer. Isso é tudo treta. Porque o computador também precisou sair da mente de alguém para ser materializado. Voilà. O único computador acima da nossa mente é o computador que criou a nossa mente. E a gente não sabe quem ele é. O cérebro. Estás o que eu te estou a dizer? Então, se nós partimos deste princípio, nós temos que entender que o que eu te estava a dizer há bocado. Nós precisamos religiosamente de nos seguir uns aos outros, como comunidade. Religiosamente praticar a nossa espiritualidade. Religiosamente proteger os nossos interesses. Então, o que é que vai acontecer? Se nós religiosamente, ok, seguirmos a prioridade do nosso eu, ok? Nós vamos estar em sincronia. E o pensamento por baixo dos códigos a serem seguidos materializará a nova